uma igreja que se arrisca. O servo de Deus não age simplesmente para provocar ações contrárias à sua vida. Porém, a denúncia do pecado é uma obrigação de cada pregador, de cada servo do Senhor Jesus. Isso não é para ofender as pessoas, mas para alertá-la que o pecado tem sentença de morte, o salário do pecado é a morte, mas existe o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Quando se anuncia que o homem é pecador, também está dando a ele a oportunidade do arrependimento para que ele possa crer e se converter. Os servos do Senhor, os apóstolos, diante das ameaças que estavam contra eles, em função do que fizeram, anunciando a salvação em Cristo Jesus, operando cura e milagre, porque o Senhor fez através dos discípulos. Quando chega em Atos 4, verso 29, eles oram assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende as tuas mãos para curar e para que faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Aqui eles não estão pedindo para que o Senhor simplesmente os livre do mal, mas para que o Senhor lhes conceda ousadia e opere, porque a situação de enfrentar, correr risco, é simplesmente obedecer à voz de Deus, é socorrer alguns que estão sendo levados para a matança, é sacrificar-nos em função de alguém que ainda não encontrou essa salvação. Os dias são maus e o tempo passa muito rápido. Se eles não encontrarem a Jesus, serão condenados. E é esta a urgência da obra. E é por isso que a igreja se arrisca, não para provocar ninguém. Quando João Batista morreu, ele morreu porque denunciou o pecado. O rei se sentiu ofendido, mas ele estava anunciando: não é lícito você fazer isso. O homem, em vez de se arrepender, atacou a João Batista. Ao invés de receber a palavra, arrepender dos seus pecados e se converter, ataca o mensageiro. Não se pode ser assim. Miqueias disse que nós devemos enfrentar e anunciar com ousadia o pecado de Jacó. Nós temos que denunciar o erro. Conceda-nos ousadia, Senhor, para que consigamos ser obedientes à sua voz, anunciando a mensagem que salva e que liberta o homem. Se o pecado condena, a graça do Senhor Jesus Cristo salva. O homem é salvo pela misericórdia e graça do Senhor. Pela graça sois salvos. Nós estamos anunciando: ei, isso é pecado, desvia-se disso, venha para Jesus, o único que pode perdoar pecado. João 1, verso 29 está escrito: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 João 3:8 está escrito que o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. Não podemos permitir que as pessoas continuem no caminho do engano, da miséria, sendo levado para a matança, sendo que há um Salvador, uma porta aberta, uma mensagem de perdão, uma mensagem de restauração, de cura, de paz, de livramento. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Escute, Estevão foi morto pela perseguição dentro da igreja, vamos dizer assim, porque os que se levantaram foram das sinagogas. A perseguição, ela foi religiosa, ela foi ali um combate para anunciar de forma falsa, mentirosa, que Estevão estava falando contra o templo. A mesma acusação que fizeram com Jesus, agora também fizeram com Estevão. Foi a mesma que também fizeram com Paulo. Podemos ver isso com Jesus em Marcos capítulo 14, verso 57 e 58, com Estevão, Atos 6, verso 13 e 14, e com Paulo, Atos 21, verso 27 e 28. A mesma acusação. Estão falando contra o templo, estão profanando, estão trazendo isso tudo com atitudes mentirosas, com narrativas falsas, para enganar e para levá-los à condenação. Não importa. Jesus foi até o fim, morreu, entregou a sua vida para que as pessoas pudessem ter o direito à vida eterna e à salvação. O Senhor Deus o ressuscitou dos mortos, e ele foi feito Senhor e Cristo, e está anunciando essa salvação a todos. Estevão morreu também da mesma maneira, pedindo ao Senhor, como Cristo pediu, que não lhes imputasse os pecados, mas que eles fossem perdoados. Se a pessoa encontrar o perdão de Deus, ela foi liberta. Mas se ela morrer nos pecados, aí a condenação é certa. Morrereis nos vossos pecados, diz o Senhor, se não credes que eu sou. Ele é o único meio da salvação que o homem pode encontrar. Se não crer em Jesus Cristo, será condenado. É isso que está lá em João capítulo 3, verso 16. O amor de Deus enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se crê nele, tem vida eterna. Se não crê, é o caminho da condenação. Esses homens aqui estão, Paulo, Estevão, são representantes do Cristo que veio e deu sua vida. E nós também estamos nessa mesma empreitada. Está escrito lá em João capítulo 15, verso 20 e 21. Não é o servo maior do que o seu senhor.
Assim como me perseguiram, vão perseguir vocês. Mas assim como ouviram a minha palavra, vão ouvir a vossa. Eles vão fazer a perseguição por causa do meu nome. Mas eles vão ouvir a palavra, porque o Espírito Santo vai agir no coração deles. Eles vão ser tocados por esta palavra. A Bíblia nos recomenda em todos os momentos. Arriscar-nos não quer dizer provocação, mas quer dizer, embora eu possa correr o risco de perder a minha vida, eu tenho que estar anunciando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que em breve voltará. Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4, dizendo, prega esta palavra. Prega a tempo ou fora de tempo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Porque nos últimos dias vão ter muitas pessoas com comichões nos ouvidos querendo amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Mas tu, ser sóbrio, cumpra a obra de um evangelista. Prega esta palavra, prega com ousadia. Anuncie esta mensagem. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 9 ao 16. Ali está ele começando no verso 9, a dizer, eu fui preso, mas a palavra do Senhor não está presa. Eu fui preso por causa da palavra, mas a palavra não está presa. E ele anuncia para que nós façamos o mesmo. E confiemos no Senhor. E preparemos-nos cada vez mais. Diz, como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Isso ele está dizendo que nós não podemos abrir mão desta palavra que anuncia e que confronta o pecado. Que confronta o pecador, mostrando para ele que a condenação que está imposta sobre a vida do homem é por causa do pecado. Mas que há uma salvação em Cristo Jesus. E é oferecida a todos. Quizá você que ouve a palavra neste momento possa reconhecer as suas fraquezas e falhas e recorrer àquele que pode perdoar. Porque homens santos de Deus, como foi o caso de Estevão, o primeiro mártir, morreu pregando a palavra e anunciando para aqueles homens do seu tempo, dizendo, vocês negligenciaram o que foi dito lá no passado. E anunciou como foi que o Senhor trouxe a mensagem através de Moisés. Anunciou como que foi estabelecida a orientação de Deus para o povo para que eles pudessem ser fiéis até o fim. E ele disse, vocês negligenciaram. Vocês falharam diante de Deus. E agora acusa-me de estar contra, de estar anunciando coisa com mentira contra o pregador, mas sabendo que a palavra, ela não muda. E eles, enfurecidos, o apedrejaram. E ali morreu o primeiro homem, o primeiro mártir da igreja. Mártir quer dizer testemunha, a primeira testemunha. Quando Jesus os enviou, em Lucas capítulo 24, verso 47, ele disse, vai em meu nome pregue o arrependimento. É para ir pregar o arrependimento no nome do Senhor. E ele diz no verso 8, e dessas coisas vocês são testemunhas, são mártires. São pessoas que estão prontas a morrer para anunciar o nome do Senhor. Veja que Estevão foi o primeiro mártir e ele foi perseguido dentro da própria sinagoga. Já Tiago, considerado o segundo mártir, o segundo a morrer nesta perseguição, pessoas que anunciam a palavra. Houve o levante. Pedro foi preso, Tiago também. Tiago foi morto. E a morte de Tiago representa o primeiro dos apóstolos a morrer. Ele é o segundo mártir, mas é o primeiro dos apóstolos. E todos os apóstolos foram fiéis até a morte, como está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. João, o irmão de Tiago. Se Tiago foi o primeiro a morrer, João foi o último, porque o Senhor o preservou. Se Estevão foi a perseguição religiosa, Tiago sofreu a perseguição política. Todos eles foram mortos por pregar a palavra, por anunciar a verdade, por não negligenciar o nome do Senhor. E o último a morrer, morreu de morte natural. O Senhor o preservou. O último dos apóstolos. Ele diz em Apocalipse capítulo 1, verso 9, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Mas ali o Senhor esteve presente com ele. Ele foi jogado lá, naquela situação e naquele local, por causa da palavra. Prega, companheiro. Preguemos nós, a tempo ou fora de tempo, mas anunciemos esta verdade até o fim, porque quem ouvir esta mensagem e crer será salvo. Quem não crer será condenado. Nós, que já temos a palavra de Deus e já temos a certeza da nossa salvação. Aleluia. Continuemos firmes até o fim. João capítulo 5, verso 24, nos garante esta salvação. E eu deixo aqui para que você reconheça se você já tem a salvação ou não. João 5, 24 diz assim, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, Jesus dizendo, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, presente, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Se você crê na palavra do Senhor, se você crê em Deus, se você ouve a palavra, se você crê em Deus, se você recebe então Jesus Cristo como seu Senhor, você é salvo. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Deus, enviou a Jesus Cristo para que ele
fosse a salvação do homem, e não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem recebeu Jesus, recebeu a vida, mas quem não recebe Jesus, não tem a vida. Aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho, não tem a vida. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus. João 14, verso 6. Que Deus te abençoe.